Bom dia, pessoal. Obrigado pelo pessoal do louvor. Tivemos um tempo muito bom de agradecer a Deus. E como isso foi um momento muito emocionante para mim no louvor, porque durante a semana estive fazendo o estudo das últimas pelo menos 3 semanas, pensando bastante sobre isso, sobre gratidão, e como isso confronta o meu coração, porque não é o meu natural. O meu natural é reclamar. E a gente, então, vai falar hoje um pouco sobre... eu vou falar a verdade para você, ser bem sincero, que eu tenho um trauma, e o meu trauma é usar PowerPoint nos estudos, tá? Vocês podem ver que eu nunca usei, hoje eu vou tentar, tá? Se eu me perder, eu largarei o PowerPoint e daí vocês só ouvem, tá? Porque a última vez que eu falei numa celebração jovem com PowerPoint, eu me perdi todo e tal, então eu tenho um trauminha disso, mas tentarei para ajudar, tá bom? Então, vamos ver se dá tudo certo. A gente segue, então, na nossa série de maturidade espiritual, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a gratidão como uma marca da maturidade espiritual. A gente chega, então, ao final de mais um ano, e pense como você chegou até aqui. Como foi seu ano, quais foram suas lutas, batalhas e alegrias. O que você passou nesse ano? Estava pensando um pouco e lembrei de alguns filmes, séries norte-americanos que na época de final do ano, se você assiste Friends ou alguns filmes mais voltados a um contexto americano de fim de ano, vocês vão lembrar de algumas datas que eles acabam colocando no nosso contexto nacional, né? Esse mês a gente tem o Black Friday, né? A gente tem promoçãozinha do ano. A gente também tem Black Friday que a gente nem sempre faz na sexta, inclusive, né? O brasileiro adaptou para todos os dias da semana, mas tudo certo. Infelizmente, mês passado, a gente tem a adoção do Halloween cada vez mais forte aqui também, né? E na terceira quinta-feira do mês de novembro, acontece uma comemoração especial e que talvez um dia vai cair no gosto dos brasileiros e a gente vai comemorar também. Alguém sabe mais ou menos do que eu estou falando? Thanksgiving, certo, teachers? Imagino que eu tenha falado certo. Mas é o dia de ação de graças. Se você já assistiu filme norte-americano, coisa assim e tal, na TV já deve ter visto coisas sobre o dia de ação de graças. Chega no fim do ano, nada a ver com o contexto de relembrar o ano, é mais a data dele por causa da colheita. E a ideia era comemorar as colheitas que eles tinham, comemorar a bênção de Deus, celebrar e agradecer a Deus pela colheita que eles tinham no ano. Colheita que, no caso, é um trabalho que a nós, pelo menos a mim, parece um pouco mais depender de Deus do que o nosso no dia a dia. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que o nosso serviço depende de nós. Na colheita não tem choro, né? É tempo, é chuva, é sol, e eles dependem completamente e exclusivamente da mão de Deus e da bênção de Deus no tempo. E para isso cria-se essa data. Mas essa data ela existe por quê? Ela existe porque não é normal a gente agradecer. Ela existe, a gente tem que fazer uma data no ano para agradecer, e daí a gente aproveita e já resume todos os agradecimentos do ano, porque não é normal do nosso coração agradecer. O normal é a gente acordar na segunda-feira e... que tristeza, quero abandonar meu emprego. Por que eu não nasci rico? Por que eu preciso levantar na segunda-feira? Podia ser tudo tão diferente. A verdade, então, é que a gratidão ela vai além de uma regra de etiqueta ou de educação. Ela não é simplesmente o nosso muito obrigado que a gente fala para sermos educados. A gratidão envolve o coração. A verdadeira gratidão, então, é o que a gente vai ver hoje. Então, se vocês esquecerem de tudo que eu falar, lembrem-se disso. A verdadeira gratidão é um processo de entender quem nós somos,
quem nosso Deus é e o tamanho do seu sacrifício e amor por nós. Essa é a verdadeira gratidão. Reconhecer quem somos, reconhecer quem o nosso Deus é. E aí, no meio disso, a gente vê o que ele fez por nós. E sermos gratos. Queridos, eu já me perdi, mas vamos lá. O J.C. Ryle, ele tem uma devocional de gratidão que ele fala a seguinte frase: a excessiva ingratidão dos crentes é a desgraça de nossa época. É uma prova indiscutível de nossa pouca humildade. Como eu falei, é fato que não é natural do nosso coração agradecer a Deus. O natural é murmuração, é orgulho. E no texto de hoje a gente vai ver um pouco disso. A gente vai ver um pouco de como não é natural voltar e se lançar aos pés de Cristo Jesus para agradecer as suas bênçãos. Então abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19, fala o seguinte, então. História dos 10 leprosos que são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Vamos orar novamente. Deus, graças te damos pela tua palavra e por esse texto que acabamos de ler. Que ele fale ao nosso coração e nos transforme. Que a tua palavra nos faça sair diferente da forma que chegamos aqui hoje. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, para lembrar, então, durante todo o estudo, a ideia que temos é essa. Quando reconhecemos quem nós somos e quem Deus é, não nos resta nenhuma atitude além de adoração e gratidão por sua obra em nossas vidas. Então a gente vai ver, então, 2 pontos e 2 aspectos que levaram o leproso a voltar e os outros 9 a não. Para não falar que eu estava errado na frase de que não é natural ao nosso coração, somente 10% dos leprosos voltaram. 90% não voltaram para agradecer a Jesus. Então, queridos, primeiro passo, então, é reconhecer quem nós somos. Isso nós vemos no versículo 12 e no versículo 13, que são leprosos. Vamos tentar imaginar, então, a cena comigo. Os leprosos, a lepra era uma doença que ela tornava a pessoa e o indivíduo cerimonialmente impuro. E numa época em que a sociedade toda girava em torno da religião judaica ali, isso significava muita coisa. Significava que eles ficavam meio que indivíduos à parte da sociedade. Não à toa, então, eles estavam juntos, porque como eles ficavam à parte da sociedade, eles costumavam se juntar meio que em bandos para se proteger mutuamente. Além disso, algumas regras elas deveriam ser respeitadas. De 50 a 100 passos de distância de uma outra pessoa com o medo do contágio. Isso a gente vai encontrar no capítulo 13 de Levítico. O cerimonial que deveria fazer o sacerdote para que
fosse declarado puro ou impuro, ele entrar ali à distância de pessoas, e isso acabava tornando eles pessoas completamente desesperadas pela cura. Porque eles não podiam fazer parte das cerimônias do templo, eles não podiam entrar, eles ficavam à parte da sociedade, não podiam ter contato com outras pessoas. Imaginem praticamente o que a gente viveu na pandemia. Enquanto quando pegava Covid, a primeira vez que eu peguei Covid, eu lembro que não posso chegar perto de ninguém e dar um emocional, pega tudo. Agora imagine uma condição de vida inteira assim. Então, era muito difícil. E acredito que a experiência que a gente teve com o Covid ou com doenças que temos no dia a dia, que são contagiosas, não chega perto de imaginar o que tinha uma pessoa com lepra naquela época. Mas era exatamente essa condição precária e complicada que conduzem os 10 leprosos a suplicar pela piedade de Cristo Jesus. Então, assim, a gente enxerga o primeiro passo para a gente ter a verdadeira gratidão, que é reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem nós somos, o que nós merecemos, e a partir daí a gente percebe como a graça de Deus é atuante em nossas vidas. Os leprosos sabiam de todas as dificuldades, dores, o quão carentes eles eram de um favor do Mestre. E isso também é e foi real nas nossas vidas. Assim como os leprosos, a gente precisa reconhecer quem somos. E esse caminho de reconhecer, e nessa ideia de reconhecer, a gente tem 2 caminhos a seguir. 2 caminhos de entender quem nós somos. Um dos caminhos é o orgulho. A gente crê que é merecedor. O que talvez eu chame de a teologia do restitui. Se vocês são um pouquinho mais velhos de igreja, vocês vão lembrar do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, que tinha uma música Deus de Aliança. Foi bem famoso por Deus de Aliança, Deus de Promessas. Mas eu lembro da minha adolescência de escutar o CD inteiro deles e tinha uma música que chamava Restitui. E eu não coloquei, mas, temos aqui, mas eu não peguei a letra, mas ouçam com atenção o que dizia a letra. A letra diz: restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui. Que letra maravilhosa para um louvor a Deus. A ideia é que a gente merece algo, né? E o primeiro caminho é realmente esse, a teologia do restitui. A ideia de que a nossa religiosidade, de vir aqui todo domingo, de participar da célula, de fazer a nossa devocional, que isso torna a gente merecedores de algo. Mas o que a Bíblia nos traz é completamente oposto a isso. Um caminho religioso que não dá para a gente dizer que não teve já. Eu lembro na minha época de seminário, minha época de seminarista, eu tive que voltar para Caxias porque eu me acidentei de carro lá, e daí deu alguns valores acima do que era possível pagar, então eu tive que voltar para trabalhar e pagar o valor que eu perdi em carros lá, que nem era meu no caso. E eu lembro da minha mente, da minha cabeça pensando, cara, eu tô aqui em São Paulo estudando a Bíblia e tudo mais, e por que Deus permite isso acontecer comigo? E por que isso não acontece com a pessoa que sai bêbada da balada às 4 da manhã dirigindo? Por que acontece com um seminarista que estava indo no ministério de fim de semana? Eis aí a nossa religiosidade em ação. Eu não merecia nada além disso. A graça de Deus estava atuante já pelo fato de eu estar vivo. E se não tivesse também, a graça de Deus estaria atuante na minha vida. A graça de Deus é visível pela salvação de Cristo Jesus e não pelas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. E as coisas ruins, elas não podem nos levar a duvidar da nossa fé ou a questionar a bondade de nosso Deus ou achar que merecíamos algo diferente porque vamos na igreja. Isso não é o que a Bíblia nos traz. A partir do momento em que nós enxergamos méritos em nós, nas coisas boas que nos acontecem, ao invés de graça e misericórdia de Cristo Jesus,
o nosso coração se torna um terreno fértil para ingratidão, arrogância e murmuração. Mas nós temos um segundo passo, um segundo caminho que podemos seguir. Esse, como eu falei no início, talvez seja o nosso caminho natural, o caminho que o nosso coração quer. A gente quer méritos, a gente quer que coisas boas aconteçam na nossa vida, a gente quer que Deus se apresente de formas sempre positivas. Mas lembremos que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que o crescimento espiritual talvez seja mais exacerbado, maior. Talvez vai ser nos momentos de maior dificuldade que a gente vai se desarmar e permite que Deus molde o nosso coração conforme a imagem de Cristo. O segundo caminho, então, de reconhecer quem nós somos é a humildade. A pessoa agradecida. E parece ser o que foi o leproso que voltou sentiu. Pensem que Jesus fala para ele ir até o sacerdote, que era o ritual já de purificação, então contou-se com fé deles para a cura, porque Jesus pediu para eles, vão lá com o sacerdote, como se eles já tivessem curado, mas não estavam. E quando o leproso percebe no meio do caminho que foi curado, imaginem vocês na situação dele. Imagine que ele pulou de alegria, saltou, voltou correndo e se jogou, se lançou aos pés de Jesus. Essa é a pessoa humilde. Não religiosa, que pensou que era a fé dela que tinha curado ela, ao ponto de, eu voltei, então é mérito meu. Não, o mérito é de Jesus Cristo. O mérito é dele. A verdade é que essa é a verdade, a ótica que a Escritura nos traz. A atitude do leproso agradecido. A ideia é que nós não somos protagonistas da história. E isso eu gostaria que ficasse bem na nossa mente hoje. Nós não somos os protagonistas da história. Nós somos os coadjuvantes de uma história que Cristo Jesus é o protagonista. E a nossa função, a nossa missão como coadjuvantes é a todo momento apontar para a graça, misericórdia e redenção de Cristo Jesus. Ele é o protagonista. Quando a gente estava gravando o nosso podcast, ali a gente tem um podcast da Aliança, que a gente grava um pessoal da Aliança, e estava o Edgar do Pio Décimo lá, e ele conta uma história de um livro que estava tendo uma festinha de aniversário, e assim, isso marcou meu coração nos últimos 2 meses, pelo menos, desde o dia que a gente marcou e falou e gravou esse podcast, isso tem incomodado meu coração. E ele contou a história de uma festinha que estava acontecendo numa escola, e pro fulaninho ali e tal, e uma criança triste no canto. Aí a professora vai lá com a criancinha triste, fulaninho, o que está acontecendo que tu está triste? Eu estou triste porque eu não ganhei nenhum presente. Aí a professora olha no olho do fulaninho e tem que dizer, querido, essa festa não é sua, essa festa é do seu colega. E essa é a ideia por detrás de sermos coadjuvantes no mundo em que Deus, e na história que Deus é o protagonista, que Cristo Jesus é o protagonista. A festa não é nossa. A festa é de Cristo Jesus. E nós somos convidados pela graça e misericórdia dele. E é isso que deve encher e transbordar o nosso coração de gratidão. A festa não é nossa. A festa é de Cristo Jesus. E nós somos convidados pela graça e misericórdia dele. Peguei uma frase do D.C. Riley sobre gratidão. E ele fala o seguinte: eis o verdadeiro segredo de um espírito de gratidão. Aquele que diariamente percebe a sua dívida para com a graça divina e lembra que na realidade não merece nada exceto o inferno. Todos os dias estará bendizendo e adorando a Deus. A gratidão é uma flor que nunca vicejará de qualquer outro caule, exceto a raiz da profunda humildade. Então essa
Esse é o caminho certo a ser seguido. A humildade é reconhecer que é tudo graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém? Esse é o nosso primeiro ponto, então, reconhecer que nós não temos nada a oferecer, reconhecer que nós somos coadjuvantes, reconhecer que essa festa não é nossa, é de Cristo Jesus. Na hora da necessidade, todos os leprosos clamaram a Jesus em alta voz: Jesus, mestre! Mas a verdadeira vida de gratidão vai além de reconhecer quem nós somos, vai além de perceber as nossas necessidades, vai além deles enxergarem que eram leprosos. A vida de gratidão também nos exige reconhecer a soberania e a bondade de Deus. Em outras palavras, a verdadeira gratidão, além de relembrar e reconhecer quem nós somos e quem nós éramos, exige reconhecer e conhecer quem Deus é. Então, nosso segundo ponto é esse. É reconhecer e conhecer quem Deus é. Nos primeiros versículos, então, a gente já tem esse reconhecimento. No versículo 13, todos os leprosos gritando: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E no seguinte, apenas o leproso que retornou. Louvando a Deus, ele prostrou-se e lhe agradeceu. Da mesma forma que o orgulho e a religiosidade nos impedem de reconhecer quem nós somos, enchem nosso coração, ensoberbecem a nossa alma, ela também pode nos atrapalhar de enxergar quem Deus é. No texto a gente vê que somente um dos leprosos retornou com gratidão, uma gratidão madura e uma fé que o curou. Não somente da doença, a gente vê no decorrer do texto, mas também o curou da incredulidade. Os evangelhos eles estão cheios de histórias que a gente acompanha, e a gente que está mais tempo na igreja, que sabe aquilo que os evangelhos falam, sabe que o povo de Israel rejeitou o mestre, rejeitou o Messias. E isso é consequência de um coração ingrato e religioso. É esse coração ingrato e religioso que impediu Israel de reconhecer Jesus como Messias, que aparece na figura de um samaritano acontecer o oposto. Reconhecer que a cura, a bondade, a graça e misericórdia dependia de Cristo e não dele. Queridos, é isso que a gente lê no texto. A gente lê um pouco dessa religiosidade, a gente não tem a conclusão de quem eram os outros 10 leprosos, se eles eram de Israel, se não eram. O fato é que esse era samaritano, que não estava envolvido na religiosidade toda e no sistema todo do povo de Israel, onde a gente tinha fariseus, essênios, saduceus, zelotes, herodianos, a gente tinha todo um sistema, a gente tinha ali os samaritanos, a parte da sociedade que eram odiados pelos judeus, e é um samaritano que demonstra fé, que demonstra entender que Jesus havia o curado. Era um personagem à parte da sociedade já, por ser leproso e também por ser samaritano. É uma exclusão em cima da outra, empilhada, que fazem ele reconhecer com humildade que é Jesus Cristo que havia o curado. A verdadeira gratidão, então, ela nos desafia a enxergarmos tudo que vemos como graça e misericórdia de Deus, a enxergar os dias bons e os dias ruins como graça e misericórdia de Deus, a acordar hoje de manhã, olhar pela janela, ver a neblina e não conseguir enxergar nada na frente e dar graças a Deus, porque mais um dia Ele nos deu. E quanto mais conhecemos esse nosso Deus, mais a gente percebe que Ele é bom em todo tempo, mais a gente conhece e consegue louvá-lo e engrandecê-lo por quem Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Já vimos, então, que um dos passos é reconhecermos que somos coadjuvantes na história, mas o segundo passo é conhecermos e investirmos em conhecer o verdadeiro protagonista. A nossa vida de gratidão depende de conhecer a Cristo Jesus, depende de conhecer a Deus, depende de desfrutar de quem Ele é dia a dia. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em seu livro Foco e Desenvolvimento, fala sobre esse texto, que a cura dos 10 leprosos ilustra a necessidade de se reconhecer Jesus como Messias, em vez de meramente
gozar dos benefícios de seu ministério. E isso deve ser verdade nas nossas vidas também, não só na vida dos leprosos, que usufruíram da cura que o Senhor Jesus tinha a oferecer, mas que não reconheceram Jesus Cristo como Messias. Na nossa vida, a gente também pode usufruir e gozar dos benefícios que o cristianismo pode nos trazer e, ao mesmo tempo, não reconhecer Cristo Jesus. Não investir em uma vida, em um relacionamento íntimo com Ele. Não reconhecer e não investir no dia a dia. Eu pensei numa ideia e até lembrei do início do meu casamento, ou até no início do namoro com a Gabi, de como hoje a gente tem, se eu esquecer os anos, a gente fará 8 anos, né? 8 anos de casados, dia 13 de dezembro. É a senha da internet em casa para eu não esquecer. Mas a gente começou a namorar ali dia 28 de junho de 2011 e a gente não se conhecia muito bem na época. Hoje eu olho para trás e vejo como dia a dia, como as experiências nos levaram a nos conhecer. Ontem a gente estava no chá da Letícia e do Léo ali, e teve uma hora que eles tiveram que tapar e vendar os olhos e pegar na mão e descobrir quem era, se era a Letícia ou se era o Léo. E eu estava pensando, cara, quanta coisa que hoje eu, só olhando para a Gabi, percebo e sei, de tanto tempo que a gente passa junto, de tanto tempo que a gente vivenciou junto, de tanta situação, tanto perrengue, tanta alegria. Como a gente, às vezes, só de bater o olho um no outro, sabe? Tipo, principalmente na hora de ir embora. A gente sabe quando a mulher olha pra gente e está na hora de ir embora. Queridos, é esse o relacionamento que a gente tem que ter com Deus. É um relacionamento de conhecê-lo, de se dedicar a conhecê-lo. É um relacionamento de experiências, é viver, é parceria, é dia a dia, é o tempo devocional. Isso não é apenas uma obrigação, vir no domingo, ir na célula, ir fazer nossa devocional dia a dia, não é um checklist para a gente chegar no discipulado e dizer, viu, esse mês eu fui em todas as celebrações, fiz devocionais de 10 minutos todos os dias do mês. Não. Isso é algo que transborda no nosso coração à medida que a gente se dedica a conhecer o nosso Deus. E isso, entramos no beabá da vida cristã, que é a vida de oração e leitura bíblica. A gente tem a musiquinha, leia a Bíblia e faça oração, e a gente repete bastante isso aqui na frente. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, senão diminuirá. A gente não fica estagnado, a gente não fica, a gente diminui. Então, queridos, se você quer viver uma vida de verdadeira gratidão, se dedique a conhecer o nosso Deus. Se dedique a viver uma vida de oração, a viver uma vida de leitura da palavra de Deus, para que a partir daí a gente consiga reconhecer quem Deus é, quem nós somos, e sermos profundamente gratos pelo seu resgate, pela redenção que Ele nos proporciona. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais maravilhados ficamos. Mais alegres com sua graça, sua bondade, seu amor, mais surpresos e gratos, mais nos deleitaremos em quem Ele é e não somente naquilo que Ele faz. Eu peguei um pouco daquilo que a gente cantou no louvor, e algumas palavras que a gente cantou no louvor, algumas formas que a gente louva a Deus domingo após domingo. A gente chamou Ele de digno. Digno é o Senhor, santo, criador, rei dos reis, autor de toda a vida, maravilhoso, salvador. O que isso significa? Domingo após domingo a gente canta músicas que expressam essas palavras, mas a gente entende a real profundidade disso. A gente vai entender a real profundidade dessas palavras à medida que a gente conhece o nosso Deus. À medida que a gente tem tempo de qualidade devocional, à medida que a gente tem uma vida de oração. Até o momento de louvor vai mudar. A gente vai cantar com o coração mais grato, com o coração louvando a Deus por quem Ele é. Não somente por aquilo que Ele faz.
Então é indispensável para um cristão maduro e verdadeiramente grato uma vida de oração, conhecimento e leitura da palavra de Deus. Então nós temos expostos aí os 2 passos para uma verdadeira gratidão, que é reconhecer quem nós somos, coadjuvantes de uma história, e reconhecer e conhecer dia após dia quem é o verdadeiro protagonista da história do mundo. Esses foram os 2 passos que fizeram o leproso voltar e transbordar de gratidão. Foram os 2 passos que fizeram ele crer na cura e voltar alegre, se lançando aos pés de Cristo Jesus, com gratidão em seu coração. Ele reconheceu que o Messias estava ali. Sua atitude imediata é correr, se lançar aos pés de Jesus. Isso é a verdadeira gratidão. Mas, queridos, além disso, eu separei 4 pontos em que a verdadeira gratidão nos conduz no dia a dia. Vai ser mais rápido que os 2 pontos que eu falei até agora, então não se preocupem, a gente já está no final, já estamos acabando, mas eu gostaria de falar 4 pontos que eu encontrei que a gratidão nos desafia no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a verdadeira gratidão nos conduz à adoração. E foi isso que o leproso fez. Em segundo lugar, ela nos conduz a confiar em Deus. Foi um pouco do que transbordou o coração do leproso, mas eu peguei também um trecho do livro Confiança Cega, do Brennan Manning, que ele fala um pouco sobre essa confiança em Deus e o que isso significa numa vida de gratidão. Ele fala o seguinte: a confiança inabalável no amor de Deus, então conforme a gente conhece Ele, confia no seu amor inabalável, nos inspira a sermos gratos pelas trevas que nos cercam, pelo desemprego, pela artrite que não para de doer, e nos leva a orar do fundo do nosso coração: Abba, em tuas mãos entrego o meu corpo, mente, espírito e todo o dia de hoje, manhã, tarde e noite. A tua vontade para mim, seja qual for, é a minha vontade. Dependo de ti, confiando em ti no meio da realidade da minha vida. Ao teu coração confio o meu coração, frágil, inseguro e incerto. Abba, entrego-me a ti em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, a confiança em Deus, o conhecimento de quem Deus é, de sua bondade e misericórdia, nos leva a sermos gratos não só pelas coisas boas, mas também pelas trevas que nos cercam. Com a certeza de que a dor também é instrumento de Deus e ela não foge do seu controle. Deus é soberano sobre os momentos ruins também. E Ele também continua sendo bom nos momentos ruins. Ele que nos sustenta nesses momentos. Terceiro ponto, então, ela nos conduz a uma plena satisfação em Deus. Isso também é visível no lançamento aos pés de Jesus do leproso, que estava satisfeito com tudo. Mas também em 1 Tessalonicenses 5,18 fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas, e nós somos instruídos a darmos graças em todas as circunstâncias, reconhecendo que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por fim, algo que talvez bate mais no nosso coração é que a verdadeira gratidão acaba sendo um antídoto contra a murmuração. E isso é um pouco daquilo que eu falei no início, que quando eu estava preparando o estudo, eu verifiquei e percebi o como eu sou pronto a reclamar. Aconteceu uma coisa, a comida está sem sal, a gente já reclama. Ou tem sal demais, a gente reclama. Como se fosse o maior problema das nossas vidas. A gente costuma reclamar porque o Davi não quer colocar as meias para dormir. Parece que o mundo acabou, que ele não quer colocar as meias para dormir. Mas ele está ali, saudável, pela graça e misericórdia de Deus. A gente reclama às vezes porque está cansado demais com o trabalho, mas Deus está ali nos sustentando. Às vezes pode ser que o trabalho não esteja acontecendo, que a gente esteja desempregado,
mas estamos aí vivos, tendo o que comer, porque o Senhor nos sustenta através disso também. E mesmo se tudo der errado, Deus continua sendo bom. Continua tendo controle de todas as coisas. E continua nos abençoando também com a parte ruim. Que a parte ruim nos transforma, nos molda. Queridos, então, por fim, fiz 2 perguntas. Como você avalia a sua vida e como você tem cultivado a sua vida de gratidão? Eu vou dar um tempo para vocês orarem, terem um tempo com Deus, a sós agora. Eu vou fazer algumas perguntas no meio disso tudo, para que você reconheça aquilo que você tem vivido no dia a dia. Vou tentar, bolei algumas perguntas aqui para a gente reconhecer. Mas antes disso, no início eu falei do Thanksgiving, do Dia de Ação de Graças, como uma ferramenta para que o povo não esquecesse de agradecer a Deus, porque não é natural ao nosso coração. O povo do Antigo Testamento também, se a gente lê, após os grandes feitos do Senhor, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, após algumas batalhas vencidas, o povo costumava construir monumentos. Monumentos, ou eles até mudavam os nomes dos lugares para demonstrar que Deus foi salvador, que Deus demonstrou sua graça ali, que Deus os ajudou a vencer alguma batalha, ou os ajudou. Era o método Israel de fazer, era erguer monumentos e fazer coisas, inclusive o Saltério, o livro de Salmos, ele tem também esse objetivo. O objetivo de decorarmos alguns cantos de gratidão para que a nossa vida transborde. E nos momentos específicos eles cantavam esses salmos agradecendo a Deus por sua bondade. Então eu gostaria de encorajá-los ou a decorar versículos durante essa semana que falem sobre gratidão, ou a em família construir alguma coisa que lembre que Deus é bom, que lembre de alguma coisa que Deus fez por vocês. A gente tem tanta graça e misericórdia de Deus na nossa vida, no dia a dia, e a gente às vezes esquece porque a gente não anota, porque a gente não faz coisas para lembrar. Então, se eu pudesse deixar uma dica para você essa semana em família, construa alguma coisa que lembre da bondade de Deus na sua vida. Agora tem um tempo com Deus, você e Deus. Lembra da sua semana, porque o nosso Deus é soberano sobre isso também, e com certeza Ele lhe deu, e você passou por situações essa semana que prepararam o seu coração para estar aqui ouvindo essa palavra hoje também. Vou fazer algumas perguntas e tentem lembrar qual que é o modo de viver de vocês. As pessoas que moram perto de você a considerariam alguém queixoso ou grato? Quando foi a última vez que você se sentou para contar suas bênçãos? Quando foi a última vez que você gastou tempo reclamando, murmurando e se queixando da sua vida? Você se considera uma pessoa pessimista ao olhar para todas as coisas de errado do mundo? Você celebra a graça comum de Deus ao observar o mundo? Você se vê como alguém que tem sido constantemente negligenciado? Em seus relacionamentos, você encoraja amigos e familiares a continuarem se queixando ou encontrarem razões para agradecer a Deus? Na semana passada, a gente teve um estudo sobre serviço e o nosso chamado à humildade e ao serviço. Qual a sua atitude no dia a dia da igreja? Você é grato por fazer parte do corpo de Cristo, do plano de Deus? Você se envolve e ajuda? Ou a sua atitude é criticar? É murmurar? É falar que o violão estava desafinado no domingo? Qual a sua atitude como igreja? Dá um tempo para vocês orarem. Querido Deus, graças te damos por esse dia que o Senhor fez. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui.
E porque dia após dia, domingo após domingo, a sua palavra tem sido pregada e o Senhor nos dá novas oportunidades de mudar. Obrigado, Deus, por quem Tu és, porque Tu és digno do nosso louvor, porque Tu és soberano sobre todas as situações que a gente passa. Obrigado porque Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel. Obrigado por ser o nosso Salvador e venha ser nosso Senhor também. Te agradecemos pelo texto que lemos hoje, pelo exemplo do leproso grato. Te pedimos misericórdia pelas nossas vidas também, Deus. Tenha piedade de nós, que temos muito e tanto e reclamamos ao mesmo tempo proporcionalmente igual ao que temos. Te agradecemos, Deus, porque dia após dia a gente tem a oportunidade de reconhecer que nós somos coadjuvantes numa história que Cristo Jesus é o protagonista. Obrigado porque fomos convidados para uma festa que não é nossa, mas é de Cristo Jesus. Obrigado por ter nos chamado para transbordar do Teu amor nesse mundo. Nos molde, nos transforme e nos dê a verdadeira gratidão. Que possamos reconhecer quem nós realmente somos. Te conhecer mais dia após dia. Abrir mão dos nossos compromissos diários para um compromisso contigo por vezes. Para te conhecer mais, para te engrandecer mais, para te louvar mais. Obrigado, Deus, porque Tua misericórdia é atuante em nossa vida e porque Tu não se cansa dos nossos recomeços. Que essa semana possamos recomeçar. Uma vida que transborde gratidão e adoração a Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, a maturidade cristã traz consigo uma vida que transborda gratidão. Porém, isso deve ser buscado, desenvolvido e almejado pelo cristão verdadeiro. Hoje, Cristo, através de Sua palavra, nos convida a entender que na história em que Ele é o verdadeiro protagonista, Sua graça nos alcançou para que sejamos servos humildes, completamente gratos por Seu amor. Amém? Boa semana. Até domingo que vem, se Deus quiser.